Vamos orar, irmãos e irmãs, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor porque estamos aqui juntos, juntas. Obrigado, Pai querido, por essa manhã, nesse lugar, na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça. Obrigado, Pai querido, pela chance de estarmos juntos e juntas mais uma vez. Então, nessa manhã, o que nós desejamos é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo que nos conduz, nos indica os lugares, o caminho. Colocamos diante de Ti todas as nossas expectativas, nossas esperanças. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Teu Espírito Santo nos ministre nessa manhã. Então, nos ajuda a andarmos dentro daquilo que é Teu propósito para nós. Nós Te agradecemos por todos e todas que nos acompanham nessa manhã e colocamos, Senhor, nos colocamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, bom, no domingo passado a gente tinha dito que hoje a gente falaria sobre modelos. Só para dar uma lembrada, nós estamos falando sobre o discipulado. E eu me lembro que no primeiro domingo a gente comentou um pouco sobre o que era isso, o que não era isso. No segundo domingo falamos um pouco sobre o discipulado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E reforçamos a ideia que o discipulado não é uma coisa própria, exclusiva do Novo Testamento. Nós dissemos que no Antigo Testamento havia também a ideia do discipulado, estava presente, não com essa expressão tão explícita como nós encontramos no Novo Testamento, mas havia o discipulado como a prática, certo? E hoje nós prometemos que hoje a gente falaria sobre modelos de discipulado. E aqui eu preciso, começando contigo, eu preciso te ambientar algumas coisas. E para isso a gente precisa ter uma clareza sobre algumas coisas. Primeiro, discipulado hoje, irmãos e irmãs, ele virou, eu vou colocar assim, mas não me interprete mal, tá? Mas virou uma estratégia de crescimento de igrejas. Na medida em que igrejas hoje se utilizam de ferramentais de comunicação social, psicologia social, ferramentas das ciências humanas, porque existem hoje, gente, verdadeiros empreendimentos eclesiásticos. Montar uma igreja hoje é um negócio, é como se fosse, para muitas pessoas, para muitos empreendedores eclesiásticos, é um negócio onde você apresenta um produto, né, e o seu produto está inserido no que a gente chama de mercado de bens simbólicos. O que eu quero dizer com isso? Qual é o grande produto que uma igreja dessa pode te oferecer? Não é bem, vamos dizer assim, apenas o partilhar da fé em Cristo Jesus, o viver o cristianismo, mas é apresentar uma possibilidade de entretenimento a baixo custo. Porque hoje, quando você vai em determinados lugares, você não tem simplesmente um culto, uma liturgia preparada, você tem uma peça de entretenimento. Então você tem músicas que soam bem aos seus ouvidos, dependendo do estilo que você goste. Você tem músicos, musicistas muito bem treinados, técnicos. Você tem
uma palavra bem arrumada, bem arranjada, que caia bem aos teus ouvidos. Você tem toda vamos dizer assim, um aparato que favorece, potencializa a mística, para que você vivencie aquela experiência. Então, não é simplesmente um culto, é um momento, é uma espécie de experience, um God experience, entendeu? Uma experiência de Deus divina, em que você vai ter o enlevo para que você vá num determinado lugar, e você tem aquele enlevo aqui. Só que nesses lugares, para que você se fixe, eles precisam usar alguns outros ferramentais. Dentre eles chamam de células. Nós chamamos de discipulado, mas é o discipulado que muitos chamam de células, outros chamam de grupos de vida, outros chamam de grupos familiares. Enfim, o nome você vai ver inúmeros. Então, o que a gente precisa entender é que discipulado, hoje é utilizado por muitas denominações como uma estratégia, uma ferramenta para crescimento da igreja. E por que isso? Porque é uma ferramenta, uma estratégia para crescimento de igreja. Porque ele cria aquilo que a igreja primitiva fundamentou, que estava inclusive no ensinamento de Jesus, que são os relacionamentos. Eu pergunto para você que está me ouvindo, você que está aí no Google Meet, no Instagram, no Facebook, o pessoal que está presente aqui, o que muitas vezes te segura na igreja, na nossa igreja? É simplesmente saber que eu vou lá ver Deus? Não. Eu garanto a você que muitas vezes o que te segura num lugar é a história que você travou com aquele lugar. Para muitos que eu estou vendo aqui, convivo aqui, eu garanto que você permaneceu na igreja metodista porque você cresceu aqui. Você tem histórias, vínculos familiares, vínculos de amizade, vínculos emocionais muito fortes, né? Muito fortes nesse lugar. E aí, porque você tem vinculação muito forte, você não sai daqui. Você está entendendo? Aí, eu te chamo a atenção para algumas coisas. Veja, eu não posso entender o discipulado única e exclusivamente como um ferramental metodológico para crescimento de igreja. É um fio da navalha que a gente vai viver. A gente precisa entender o discipulado como um lugar de partilha, de caminhada junto. É a ideia de que eu ando com você, você é responsável por mim, eu sou responsável por você. É um lance de, no momento de alegria, estamos juntos, mas no momento de tristeza, estamos juntos também. E a gente vai chorar com você, vai lamentar com você quando você tiver as suas perdas, nós vamos caminhar no luto, mas também vamos andar nos momentos de alegria. Essa é a questão, gente. E é por isso que eu te convidei a abrir comigo o Evangelho de João no capítulo 4, porque aqui há um trecho bastante, eu vou usar ele como um texto elucidativo para que eu possa falar sobre modelos, tá certo? Pois bem, olha o texto de João, Evangelho de João, no capítulo 4. O texto diz que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem,
assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Pessoal, a gente já falou sobre como o judeu contava a hora sexta, meio-dia, certo? Sol a pino, calor. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Porventura és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: dá-me dessa água, para que eu não venha mais ter sede, não precise mais vir aqui para buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis, vós judeus, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, vem a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, já estou no versículo 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aí o papo segue. Eu quero te chamar a atenção, falando de modelos, com esse texto, para algumas coisas. Quando nós falamos de discipulado, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos falando de partilha. Olha o texto. E eu não posso deixar de dizer que esse é um encontro de partilha. Um encontro, olha, a mulher meio assim, porque Jesus, e você olha isso no texto, Jesus, ele cria pontos de contato, para que ele consiga dialogar com a mulher. Qual era o interesse comum entre os dois ali? Meio-dia, ele estava com sede, ela foi buscar água, pronto, ponto de contato. Quando ele trava esse ponto de contato, há uma barreira. Eu vou dizer que é uma barreira, eu vou chamar de cultural, porque ela diz: olha, você é judeu, eu sou samaritana. Judeu não fala com samaritano, e que dirá um homem judeu falar com uma mulher samaritana? Está fora da casinha isso. Você está derrubando os padrões. E aí começa uma discussão sobre a importância do poço, se Jesus era mais importante que o poço, que o pai, ou quem fez o poço, Jacó, e aí a conversa, ela fica num negócio meio, vamos dizer assim, num teologuês aí, numa briga teológica entre a teologia dos samaritanos e a teologia do judeu.
Até aqui eu posso dizer que a querela, a questão, ela estava truncada e superficial. Até que Jesus faz uma pergunta que desmonta. Aliás, ele desmonta com um pedido, né? Vai lá e chama teu marido. E aí ela é obrigada a dizer algo que não é teológico, que não é da superficialidade, mas é algo que é da vida dela. Eu não tenho marido. E aí Jesus vai mais fundo ainda. Bem disseste, não tenho marido. E aí ele, palavra de conhecimento, é dom, porque 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Isso você falou e olha o texto, falou de verdade. A partir daí o diálogo começa a ser mais profundo, e de fato há uma conexão. Gente, quando nós falamos de modelo, e aqui eu começo a fazer a pontuação, quando nós falamos de modelo, nós estamos falando disso. Os modelos, eles são usados conforme vamos dizer assim, a necessidade ou a maneira como a gente vai fazer a aproximação. Existem modelos onde você não vai fundo. Você não vai fundo na vida da pessoa, mas você pelo menos consegue fazer um ponto de conexão, um ponto de contato. Já existem outros modelos que vão muito fundo, que aí são modelos onde a conexão é mais profunda, o entrelace é mais intenso, e aí a partilha, a troca, ela é mais viva. Pois bem, quando nós falamos de discipulado, e aqui eu falo no caso específico da nossa denominação, a Igreja Metodista, nós usamos vários modelos. A Igreja Metodista hoje ela não tem apenas um modelo. O Colégio Episcopal ele deixou a igreja, né? Nosso Colégio Episcopal da Igreja Metodista deixou as igrejas, os seus pastores, as suas comunidades livres para se utilizarem dos modelos que estiverem disponíveis. A gente só precisa ter o cuidado para que esses modelos não firam de alguma maneira aquilo que nós acreditamos. Então, existem alguns modelos que têm algumas dificuldades de se adaptar no seio da Igreja Metodista. Já outros, eles se adaptam com muita frequência, com muita facilidade. Tá certo? Modelos, eu vou falar que existem, em linhas gerais, pelo menos 3 maneiras, 3 tipos de modelos. Eu vou dizer que há aquele modelo da superficialidade, da chegada, como esse. Jesus chegou na beira do poço, começou a conversar, o papo estava meio truncado, e eu vou falar sobre um modelo disso aí. Tem aquele que o papo já começou a andar um pouquinho mais, e tem aquele que é mais profundo. Então, gente, quando a gente fala disso, qual seria um modelo quando a gente fala de superficialidade, de chegada e tal? A Igreja Metodista, por exemplo, usa um modelo muito bacana, chamado fogueirinha de fé. Quem é mais antigo? Aqui, a Adrianinha é antiga, lembra da fogueirinha de fé, né? O que é a fogueirinha de fé? O que são as fogueirinhas de fé, gente? Fogueirinha de fé é simplesmente você ir a um lugar, numa casa, e fazer um culto lá. A pessoa vai convidar os seus vizinhos, seus amigos, e a gente simplesmente faz um culto lá. Não vai ser um culto com a mesma formalidade, com a mesma, vamos dizer assim, a gravidade, com um culto formal no templo, mas vai ser um culto mais informal.
Nesse culto, algumas conexões podem ser travadas. Nesse culto, algumas pessoas podem se achegar mais. O diálogo pode ficar um pouquinho mais fluido. Fogueirinhas de fé são utilizadas como uma maneira, um modelo de discipulado para aquelas casas, para aqueles lugares onde você ainda não consegue ter regularidade ou profundidade suficiente para chegar naquela família, naquele irmão, irmã, com coisas mais enraizadas, mais profundas. Então o que você faz? Fogueirinha de fé. É uma aproximação. Fogueirinha de fé hoje, minhas irmãs, meus irmãos, é um modelo que pode ser usado em qualquer lugar, em qualquer bairro, em qualquer circunstância, em qualquer família. Ah, Marco, tem que ter quantas pessoas? Modelão de fogueirinha de fé, você pode ter quantas pessoas você quiser. A questão é, a casa que vai te acolher tem que pelo menos te aceitar. É casa, tá, gente? É uma casa. Existe um outro modelo, quando você já está com algum ponto de contato, mas ainda não tão profundo, que é um intermediário. E aí eu vou citar um modelo aqui que é muito interessante, mas você pode usar outro, que é um modelo quando a casa já abriu para você, a família já aceitou a tua presença, e aí você resolve trilhar vamos dizer assim, um ciclo de, eu vou chamar de estudos, tá? Mas um ciclo de estudos com começo, meio e fim. Por exemplo, há um modelo muito bacana nisso, chamado Casas de Paz. Talvez você que esteja me ouvindo aí no Facebook, no Instagram, pessoal aqui do Google Meet, já deva ter ouvido. Já ouviram Casas de Paz? Já deve ter ouvido isso, não sei. Não. Mas Casas de Paz é um modelo que já é até razoavelmente antigo. Esse modelo Casas de Paz, ele é razoavelmente antigo, e ele usa essa ideia. Você já tem uma casa, você já tem uma família que já te recebeu, e você durante um período, Casa de Paz usa, se não me engano, 7 ou 8 semanas, é uma introdução, mais 7 semanas, e a cada semana você vai ganhando uma chavinha, e a cada semana você tem um foco de estudo, muito interessante. É um modelo bem utilizado para que você, nesse intermediário que eu tinha falado para você, você já tem um ponto de contato e você consiga. Você não está tão longe, porque você já conseguiu um ponto de contato interessante, mas você também você ainda não está tão profundo a ponto de você falar coisas mais densas. E nem a família está disposta. Então você usa esse modelo. O Casa de Paz é um modelo, tá, gente? Mas você pode usar outros modelos, usando outras estratégias, outras linhas de estudo. Então, eu e Daísa particularmente, nós gostamos de usar alguns livros como linha de estudo, que a ideia é a mesma da Casa de Paz. Você mantém um período junto com aquela família, com aquela casa, e você vai ter um norte. Então, por exemplo, há uma obra muito interessante que pode ser usada como um mediador, né? Há um livro muito interessante de um escritor chamado Richard Foster. O nome do livro é Celebração da Disciplina. É um livro fantástico. E você pode usar alguns dos capítulos sobre as disciplinas como uma maneira de você seguir um fluxo de estudos. Há uma outra obra muito interessante chamada 1 mês ou 30 dias para viver,
alguma coisa nesse sentido, 30 dias. Daísa, me lembra aí, era 30 dias, né? 30 dias ou um mês para viver, alguma coisa assim. 30 dias para viver uma vida com propósito. Ah, obrigado. 30 dias para viver uma vida com propósito. A gente, inclusive, tem vários desses livros, a gente vai emprestando para as pessoas. Depois a gente descobre que, cadê o livro? Não sei, vou ter que comprar de novo. Que também é um livro muito interessante para seguir uma rotina de estudos nesse modelo. Ele tem um pequenininho, sim, Adrianinha, tem um pequenininho. E é um livro muito interessante porque ele também ele tem uma linha bastante bacana de estudos. E aí você pode manter começo, meio e fim durante um tempo dentro daquela casa. Não, Vanilda, não li ainda Nova Aliança, posso ver, não conheço. Mas olha, vocês podem checar vários. Tem vários, gente, vários. A gente que é da Igreja Metodista, nós costumamos usar também um devocionário diário chamado No Cenáculo. O No Cenáculo também pode ser usado como um fio condutor. Não há problema nenhum, você só estabelece quanto tempo você vai ficar naquela casa, porque o importante é que tenha começo, meio e fim. E depois você vai vendo qual é o modelo mais adequado. Então tem esse, como eu te falei, o primeiro modelo, que é uma espécie de fogueirinha de fé. Em outras denominações deve ter outro nome, mas nós chamamos de fogueirinha de fé, que é quando você não tem ainda, o contato está ralo, está muito superficial. Então, olha, você também tem o Franklin estava dizendo, o presente diário, tem o pão diário, também são devocionais que você pode utilizar nesses grupos, vou chamar assim, grupos de estudo, onde você vai estar lá e vai estar com a família. Enquanto na fogueirinha de fé você tem um culto, nesse estudo a coisa é um pouquinho mais, vamos dizer assim, intimista, ainda não tão profunda, porque na verdade você vai ter uma oração para a abertura, um quebra-gelo, o estudo, eu vou colocar entre aspas, tá? A leitura daquele trecho ali que você vai ler, e uma oração final, né? A gente evita nesse tipo de modelo, a gente evita muita cantoria, porque é bom cantar, é bom louvar, é bom adorar, sim, é bom, mas às vezes isso pode tomar muito tempo, e nem sempre a família, como você ainda não está fixado ali, pode ser que a família não tope, né, cantar demais. Então a gente recomenda com cuidado na hora de usar a música. Então esses dois modelos são modelos, olha, um para quem está de longe, fogueirinha de fé, um para o intermediário que não está tão profundo, você usa esse modelo. Casas de paz, 30 dias para viver, celebração da disciplina, pão diário, presente diário, no cenáculo, enfim. Mas tem um outro, que aí é o modelo que é o que vai mais, eu vou chamar assim, o que vai mais fundo, que é nesse modelo, já eu diria, para crentes mais maduros. Qual é a ideia? É você utilizar também, você também pode utilizar algum texto motivador. Muitas igrejas se utilizam, por exemplo, da última pregação de domingo. Por exemplo, nós no domingo passado tivemos uma pregação da pastora Nancy. Foi um domingo de ceia, e a gente poderia usar essa pregação como um eixo motivador para o grupo de discipulado desse mais profundo. Nesse grupo de discipulado, que eu vou chamar de mais profundo, a primeira diferença é que o número de participantes não pode ser mais do que 5, 7 pessoas. Por quê? Porque é um grupo onde as pessoas elas vão falar. Então, nesse grupo mais intimista, 5, 7 pessoas já está de muito bom tamanho. Outra coisa, nesse grupo de 5, 7 pessoas, tem que ser um grupo onde essas pessoas elas se conheçam e, vamos dizer assim,
haja uma cláusula de confidencialidade. Aquilo que é falado ali vai para o túmulo com você. Por isso que nos grupos anteriores, na fogueirinha de fé, ou no grupo mediado por um estudo, essa questão ela não é tão batida porque a gente está na superficialidade. Nesse grupo de 5 pessoas, 7 pessoas, a confidencialidade ela é fundamental. Nesse grupo a gente chega a um quebra-gelo, eles vão falar um pouco sobre como é que foi a semana, vão orar e vão ou para o texto ou para a palavra do domingo passado. Vão reler isso e vão trabalhar em cima de 2 perguntas. A primeira pergunta: o que esse texto, aliás, o que mais chamou a atenção de você nesse texto? É o que mais te chamou a atenção, não é para você discorrer teologicamente sobre o texto, como, por exemplo, a mulher samaritana que estava discorrendo teologicamente sobre o poço que era do pai Jacó e Jesus. Não era isso, não é isso. É o que aquele texto mais chamou a atenção para você. Para você. Não é elocubrar, é o que aquele texto chamou a atenção para você. E a segunda pergunta é: a partir desse texto que chamou a atenção de você, o que você acha que o Senhor está requerendo de você a partir desse texto? Não é requerendo do irmão, da irmã, do fulano, da ministra, não. É o que o Senhor está requerendo de você. Esse é um tipo de grupo, gente, eu vou dizer assim, que não é para qualquer um, não desmerecendo, não é isso, porque tem gente que de repente não quer vivenciar esse nível de profundidade, onde eu de repente me reúno com meu irmão aqui, e a gente vai falar sobre coisas que são muito íntimas nossas, coisas de homem aos 50 anos. Aí nesse grupo de homens de 50 anos, eu não vou colocar o meu moleque de 17, eu não vou colocar aquela senhorinha de 70, eu não vou colocar o novo convertido que chegou ontem, que talvez ele não suporte esse nível de profundidade. Vocês estão entendendo? Então esse é um tipo de grupo. Pô, Vanilda, você me faz uma pergunta louca dessa, hein? A rigor, não. A rigor, a Vanilda pergunta aqui se... então quer dizer que isso é só para o pessoal da Igreja Metodista? Não, gente, não é. Nós, da Igreja Metodista, usamos o discipulado nesses 3 modelos. Esse que eu estou dizendo agora é um modelo que nós usamos por um bom tempo aqui, mas a gente viu que nem todas as pessoas estavam, vamos dizer assim, dispostas a mergulhar nesse modelo, ou pela cláusula de confidencialidade, que elas não confiavam nas outras pessoas que estavam no grupo, ou pela questão mesmo pessoal delas, eu não quero me abrir nesse nível de profundidade, ou por N outras razões. Mas isso não é um grupo que tem que ser membro da Igreja Metodista, não é. A gente recomenda que você esteja vinculado ao grupo, porque como é a confidencialidade, como é que hoje eu estou no grupo e daqui a 3 semanas eu não estou mais? Você vai levar aquilo que eu falei lá, que eu vou levar para o túmulo, você vai levar para onde? Você está entendendo como o lance é puxado? Mas é esse nível de profundidade que vai fazer com que nós vivamos o discipulado de forma mais intensa. E olha, gente, aqui eu preciso dizer isso.
A gente não pode passar pano e achar que tá tudo lindo, maravilhoso, tudo é belo. João 4. Eu preciso dizer isso, como eu estava dizendo, eu preciso dizer isso, gente. A Adriana estava dizendo aqui para nós que lá na igreja de onde ela veio, a igreja de Lorena, eles começavam com as fogueirinhas de fé e espalhavam as fogueirinhas de fé pelos bairros da cidade. E chegava uma hora, a pessoa já não queria mais a fogueirinha de fé, queria um grupo discipulado mais profundo, né? Isso acontece bastante. Mas como eu estava dizendo, gente, a gente não pode passar o pano. Em algum momento nós seremos confrontadas com algumas questões de vivência, de prática, que vai mexer com as nossas entranhas. Gente, acredite no que eu vou te dizer. A vida cristã não se resume a culto de domingo. O cristianismo, ou esse evangelho que nós recebemos, não é simplesmente ir no domingo à noite, ou então ir no primeiro domingo porque é ceia. O cristianismo, ele envolve mudança de prática. É a tal da metanoia, é a ideia do arrependei-vos. Então, se há algo na minha vida, na tua vida, que precisa ser confrontado, no grupo de discipulado, esse mais intenso, você vai ser confrontado. E olha, gente, uma das coisas mais belas, doídas, tá? Doídas, mas é belo, é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e dizemos, olha, isso eu tenho dificuldade e eu preciso de ajuda. E aí os teus amigos, as tuas amigas que você acabou forjando nesses grupos de discipulado, eles vão ser para você uma espécie de rede de proteção, que vão te ajudar na caminhada, porque naquele momento em que você precisar chorar e se lamentar, vai ter alguém para estar do teu lado para dizer, chora mesmo, meu filho, chora porque agora é o momento de chorar. Percebe? Há dias atrás aqui, eu vou partilhar isso com vocês, as duas estão, uma está presente e a outra está online aqui. Eu disse que, olha gente, eu estava com dificuldade para emagrecer. Voltei de novo ao meu peso de 2016 para 2017. Meu IMC está lá na estratosfera. Preciso perder peso. Aí uma das amigas disse assim, você é ansioso? Eu falei, vou dizer que não, olha o meu tamanho, porque quando eu fico ansioso, o que você faz? Pelo menos eu faço. Muitas vezes eu abro a geladeira. E aí, mas até o momento de você chegar e dizer que eu sou viciado em comida, carboidrato, açúcar, tal, você precisa ter talvez a coragem de dizer e de se reconhecer que precisa de ajuda. Mas é bênção, porque tem gente e tem amigos que caminham com você, que você pode dizer essas coisas. E a gente diz, olha, eu não sou o super santo, o super crente, eu preciso de ajuda nessa área, posso ser belezinha nas outras áreas, mas nessa eu preciso de ajuda. E aí até brinquei com elas oraram por mim no domingo anterior, e aí eu brinquei com elas, vocês são agora corresponsáveis pelo meu processo de emagrecimento. Toda semana eu vou, já vou passar quanto foi o meu peso, na semana eu vou ficar, todo mês eu vou ficar dando relatório para vocês. Vocês se tornaram responsáveis por me ver mais magro. Já perdi 1,5 kg. Perdi 1,5 kg, né? Te falei. Viu, Miriam? Perdi 1,5 kg. Olha só isso.
Só que aí, no meu caso é isso. Mas qual é o teu caso? É dinheiro? Porque tem gente que tem compulsão. É sexo? Tem gente que tem compulsão. É uma intensa paixão por ter poder, por aparecer. Tem gente que tem compulsão por isso. E quem é que vai o grupo de discipulado mais profundo? Por isso, voltando ao que eu estava dizendo no início, não é à toa que esse modelo, esse último modelo que eu falei, com 5, no máximo 7 pessoas, é um modelo mais difícil. Irmãos e irmãs, se você não tem ainda essa, vamos dizer assim, essa coragem, essa maturidade, talvez, eu não te recomendo a entrar num negócio desse, porque talvez você vá se ferir. Agora, se você está disposta a, não, eu preciso ser confrontado, eu preciso ser confrontada, eu preciso ser confrontada com o meu eu, com as minhas coisas, aí eu te recomendo um grupo desse, porque é o lugar onde você vai ter questionamentos homéricos, você vai ter a todo instante neguinho te confrontando na palavra, porque, como eu falei, são 2 perguntas. Pode ser que o domingo passado o texto ministrado no púlpito não tenha sido um texto, vamos dizer assim, que para mim eu tiro de letra, mas para o outro que está no meu grupo, para ele não. Aí, na hora de fazer as 2 perguntas, que são puxadas, o que esse texto falou para você, ou o que você acha, né, o que chamou a atenção de você nesse texto, aí você já, opa. E a segunda pergunta que você vai levar para o outro encontro é essa: a partir disso que o texto te disse, o que você acha que Deus está requerendo de você? Há um tema, irmãos e irmãs, que é recorrente, não é de agora, desde que eu e Daísa mexemos com o discipulado. É verdade. Estão dizendo aqui olha, isso aí é o nível de amadurecimento hard, né? É de raiz mesmo, não é Nutella. Isso não é para crente Nutella, gente. É por isso que tem gente que não se... Quando a gente às vezes propõe um grupo desse, rapidinho o pessoal já bota mais gente, o grupo que era para ficar com 5, 7 estourando, já vira 12, 15, aí já vira estudo bíblico, porque o pessoal não quer aquele nível de aprofundamento. E eu entendo, gente. Isso é para a gente entender, não é motivo de porque o outro é pior, porque o outro é o menos crente. Não é isso, gente. Cada um está no seu nível de maturidade. Mas aí, como eu estava dizendo, vem tem um assunto que é recorrente, desde que eu e Daís a gente mexe com isso, desde que nos casamos, desde que a gente mexe com o discipulado há mais de 10 anos. Quando a gente fala de perdão, mágoas, tratamento de mágoas e perdão, gente, parece que a gente, não sei, parece que liga uma chave, a gente starta um gatilho, que aí esses grupos de discipulado mais hard, eles nos ajudam a lidar com essas coisas, porque muitas vezes, gente, a gente não percebe que nós não perdoamos, a gente não percebe que nós carregamos algumas mágoas como se fossem troféus. E o contrário, é no grupo de discipulado que muitas vezes a gente percebe que nós atropelamos as pessoas, que nós passamos por cima delas sem dó,
Sabe aquela coisa de quem bate? Quem bate, esquece. E quem apanha? Jamais, jamais, jamais esquece. Uma certa vez, irmãos, você já me ouviu falar isso umas 50 vezes, vai ouvir falar de novo. Uma certa vez, eu estava numa devocional simples, para vocês verem como, às vezes, certas mágoas a gente carrega e não sabe que carrega. Estava numa devocional e aí um texto me falou muito profundamente. Muito profundamente. E esse texto falava de perdão. Veredas antigas e tudo mais. É sério. Isso mexe muito com a gente. E aí, o Senhor, Ele me trouxe à memória. Eu devia ter, gente, talvez uns 10 anos de idade. Nesse tempo, a minha mãe trabalhava fora e eu ficava na casa de uma amiga evangélica, muito amiga mesmo, amiga da família, e eu ficava lá. E eu me lembrei, né, que o Senhor me trouxe à memória um episódio que os filhos dessa irmã, eram vários irmãos, e algumas das irmãs eram mais velhas, e eles tinham 2 filhos mais novos, que eu ficava com eles. Eles eram mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho, mas eu ficava com eles, e minha mãe ficava trabalhando. E essa moça, que era mais velha, ia levar todo mundo para a praia. Só que aí não ia me levar, porque a fala dela foi assim: ô mãe, eu não vou levar filho dos outros não, filho dos outros que se vire. E aí, gente, quando eu estava orando e colocando isso diante do Senhor, pedindo ao Senhor que me mostrasse se eu precisasse perdoar e tal, o Senhor trouxe isso à minha memória, e eu me recordei daquele episódio como se fosse naquele momento. E o que o Espírito Santo requereu de mim foi: perdoa o nome da fulana. E eu lembrava do nome da fulana, porque talvez ela nem lembrasse daquilo, mas eu lembrei e perdoei. Muitas vezes, gente, o grupo de discipulado vai permitir que essas coisas, elas venham à tona. Coisas que nós ouvimos e coisas que nós falamos. Porque, olha, o perdão, ele é libertador. Libertador. E eu digo perdão nos 2 sentidos, tanto o pedir perdão, porque quando você diz que eu errei, me perdoa, e eu apresento frutos desse arrependimento, isso é libertador. E quando pelo outro lado eu também digo: olha, isso me doeu muito, mas eu te perdoo, e eu quero que o Senhor ministre em mim a cura, porque o perdão eu libero. Porque, gente, não se iludam. Muitas vezes nós não temos o desejo de perdoar. Nós não temos esse desejo. Eu quero perdoar. Esquece, gente. Esquece. Muitas vezes a minha vontade é que aquele infeliz morra, desgraçado. Mas é isso que o Senhor requer de nós. E aí o que eu tenho que fazer? Senhor, naquela cruz, aquele sangue também foi derramado por Ele.
me ajuda a perdoar. E me ajuda, uma vez que eu perdoei, me cura do estrago que ele fez em mim. O grupo de discipulado vai te ajudar nisso, irmãos. Vai te ajudar nisso, minhas irmãs. Mas o grupo hard, tá? Esse hard, o de raiz, não o Nutella. Por isso, então, e aqui gente, eu já estou falando há 55 minutos, eu preciso parar. Por isso que esses modelos, a gente está falando disso. Nós vamos trabalhar aqui na nossa igreja local esses 3 modelos. O mais afastado, né, que seriam as fogueirinhas de fé, que é bênção, gente, bênção. Fogueirinha de fé é bênção, gente, é bênção. O grupo intermediário, que a gente usa um estudo, um tema, um norteador, e a gente faz aí um trabalho, mas é um grupo intermediário que não vai se aprofundar muito, é apenas para a gente caminhar junto. E os grupos mais profundos com essas 2 perguntas. Aqui, e algumas de vocês que estão aí nos ouvindo, já participaram desse grupo com as 2 perguntas. É fácil? Não é, né? Não é. Não é, gente. Não é fácil trabalhar com essas 2 perguntas. Porque quando a gente faz a segunda pergunta, a partir disso que o Senhor falou contigo, o que você acha que Ele está requerendo de você? É verdade. Fogueirinha de fé é um meio reteté. É um pouquinho isso mesmo. Com a segunda pergunta, gente, o que o Senhor requer de você? O que você acha que o Senhor está requerendo de você? É algo que eu vou ter que trabalhar durante aquela semana e prestar contas na semana que vem. E isso é profundamente wesleyano. É um processo, é verdade. Profundamente wesleyano, porque Wesley também trabalhava essas 2 dimensões. Um grupo grande, que eram as sociedades, os grupos menores, que eram as bandas ou bands, que eram grupos menores, e ainda tinha um grupo menor ainda, que eram as bands penitentes, que eram as pequenininhas só para lidar com questões específicas, que é o que a gente vai querer fazer, tá bom? Vamos orar, gente, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa chance de estarmos aqui. E o que nós desejamos é que sejamos teus discípulos, tuas discípulas, e caminhemos, Senhor, dentro daquilo que é teu propósito para as nossas vidas. Colocamos isso diante de ti. E nos ajuda sim, Senhor, nos ajuda. Sê conosco. E é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor te abençoe, querido. Deus te abençoe. Amém.